Uma das coisas que nós temos conversado muito hoje é a incrível geração Nutella em que estamos a entrar, geração cupcake. Estamos a entrar uma geração fraca emocionalmente, fraca fisicamente, fraca espiritualmente, fraca em tudo. E que assim pouco a pouco, até já não diria pouco a pouco, de forma muito rápida, está a entrar numa falência mental. No sentido de esta geração já nem pensa sequer, já nem faz esforço de pensar, tudo é Gpito. Logo, qualquer coisa é Gpito. E nota, até nem é um mal usar o tal Gpito, mas já é a total dependência da sua vida estar num celular e numa aplicação. E não sei se viste, o dono do chat GPT, o que falou ontem, disse que ele está assustado. Está assustado porque as pessoas, pela forma como as pessoas confiam no chat GPT, se nem ele confia, como é que nós vamos e colocamos toda a nossa confiança naquela cena ali? É incrível, é incrível. Mas tu, o que é que tu achas sobre isso aí? Aliás, eu sei o que tu achas sobre isso aí, mas agora vamos falar assim de forma aberta. Tá bem, agora que falaste sobre um ponto que o dono dizer, está comido pela forma como as pessoas confiam na própria inteligência artificial. E a Diana, nós estávamos a comentar sobre algo, acho que foi ontem, porque nós conversamos muito, em que eu dizia assim, quando nós não sabemos qual é o propósito de uma ferramenta que nós estamos a usar, acabamos caindo no erro de usar essa ferramenta de forma errada, inadequada. Então, se eu tenho um celular, eu tenho que saber qual é o propósito, qual é a finalidade de eu ter um celular. Se eu tenho um aparelho, eu tenho que saber qual é a finalidade, qual é o propósito, para que foi criado este aparelho. Então, muitos de nós, vou falar de forma geral, eu não gosto do ChatGPT. De verdade, não apoio em nada, mas enfim. Então, muitas das pessoas que usam essa ferramenta, essa inteligência artificial, não sabem qual foi o propósito primário da criação desta ferramenta. Para que serve? Serve para nos auxiliar em quê? Serve para nos ajudar em quê? As pessoas usam para diversas coisas, como seu conselheiro, como seu melhor amigo, como seu colega de trabalho. E o dono da AI, OpenAI, disse que outros até usam como médico curandeiro deles. Usa como especialista em horóscopo deles. Isso aí não é de Deus. Pá. Uma pergunta pertinente que eu tenho feito e eu tenho analisado, tenho contemplado esse fato dessa inteligência artificial é que será que nós não estamos a usar a inteligência artificial para substituir a espiritualidade? Isso quer dizer, substituir a nossa parte de fazer questões a Deus, de pedir direção a Deus, de pedir um plano a Deus, de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo, porque muitas das vezes pessoas até organizam a sua oração e topos de oração com base na inteligência artificial. Então, como é que nós vamos ter o espaço de permitir com que Deus possa operar na nossa vida se nós vamos para essa plataforma, perguntamos qual é o nosso plano de vida, qual é o nosso propósito, qual é o horário que nós devemos orar, como é que nós devemos fazer as coisas, até como nós devemos nos comunicar. Nós vamos perguntar a essa plataforma. Então, em que mundo nós vamos parar? Será que a inteligência artificial não vai virar o novo Deus da nossa geração? Fala lá, tá aí o microfone. Well, tem um vídeo interessante que eu vi sobre como a senhora fala sobre, acho que o Apocalipse, não tem erro, fala sobre a imagem da besta, ou parafasear sobre a inteligência artificial está a vir criar um campo perfeito para que ela se manifeste, no sentido de as pessoas confiam tanto nas plataformas de AI hoje em dia, confiam tanto em ChatGPT, DeepSeek, Grok. Todas as plataformas estão a ser usadas de forma a as pessoas começarem a confiar tanto naquilo e aquilo ser o guia das suas vidas, que se aparecer uma imagem de ChatGPT em pessoa, as pessoas vão confiar ainda mais como se fosse seu Deus. Isso jogando com que o Apocalipse fala sobre a imagem da besta, é uma coisa perfeita, é um cenário perfeito para que a coisa se manifeste, tá a perceber? Porque as pessoas estão a perder o controle na sua cabeça, na sua mente, no seu espírito, de ter controle da sua vida, e acima de tudo estão a parar de usar o seu cérebro para pensar. Tu tens uma plataforma que pensa por ti tudo o que tu queres fazer, organiza por ti tudo o que tu queres fazer, ela vive para ser o teu auxiliar de mente. Estamos a dizer que nós estamos a pôr as nossas mentes a não pensar, e se nós não temos as mentes a pensar, nós estamos a assumir que nós somos inúteis, porque tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós arquitetamos ou desenhamos para as nossas vidas, antes de se materializar no físico, primeiro começa na nossa mente. E nós hoje, de forma
forma inconsciente desutilizamos a mente. Parece que já ficou um ato consciente, desvalorizamos a nossa mente para valorizarmos uma plataforma de AI que alguém controla e que o próprio dono não confia na tal coisa. A que nível nós chegamos de fraqueza, de falta de autoconfiança? Porque isso eu acho que não é uma coisa que estamos a olhar tipo só num só ponto. As pessoas só já não querem pensar, as pessoas só querem redimir tempo. É tipo a falta de autoconfiança, a falta de nós sabermos quem nós somos, da inteligência que nós temos, ou sabermos do hardware que nós temos, que tem um software super, ultra e mega. Tipo, nós não sabermos da identidade dessa coisa faz com que nós nos reduzamos, não sei se existe essa palavra, faz com que nós peguemos a nossa mente e reduzimos ela a zero, porque não usamos da forma correta. E shame, porque se nós temos uma mente, todos nós, que através dela o dono da OpenAI criou uma plataforma que nós confiamos, significa que nós não estamos a usar da forma correta, tá jogando? Mas assim, quando tu pensas, o que tu achas que pode ser a solução deste assunto? O que as pessoas poderiam fazer para continuar a usar a plataforma, mas explorar mais de si do que só a plataforma? O que tu achas que poderia se fazer? Eu não devia se usar. Achas que não devia se usar? Eu sou mesmo do contra. Nem vou querer embelezar aqui. Para mim, vou ficar com esse TPC também. Vou procurar qual é o propósito dessa ferramenta e para que nós devemos usar. Mas do momento, eu não aconselho ninguém a usar. Porque nós ficamos décadas, anos, milhares e milhares de anos, milênios e milênios de anos sem usar nenhum tipo de inteligência artificial como ChatGPT. Então, por que hoje nós precisamos desse aplicativo, dessa ferramenta, sendo que a nossa mente pode fazer esse trabalho? Eu não apoio o uso dessa ferramenta em particular porque, primeiro ponto, deixa o ser humano ainda mais preguiçoso. Não vemos pessoas a lerem livros, não vemos pessoas a irem para bibliotecas, não vemos profissionais a quererem ter um aperfeiçoamento na sua área de trabalho porque simplesmente podem colocar uma frase e depois a plataforma cria o trabalho que devia ser feito pela mão humana. Eu sou a favor de não usar-se de forma total. Continuemos a esticar o nosso músculo, esticar o nosso cérebro, expandir a nossa imaginação, ter momentos de contemplação, ter momentos de tédio em específico, porque o que faz muitos de nós usar esse aplicativo, essa inteligência artificial, é que nos suporta ter um momento de tédio para procurar uma solução para o problema que está a enfrentar naquele momento. Não permite contemplar qual pode ser o propósito primeiro de estar naquele problema para depois encontrar a solução do problema. É tudo muito pipoca. Colocou no micro-ondas, explodiu, já tem resultados. Também não apoio porque eu creio muito que esta plataforma a longo tempo... Fala bem. Esta Plataforma? O quê? plataforma. Não, este não. Esta plataforma, a longo tempo, vai criar um alto nível de desemprego no mundo inteiro. Por quê? Por quê? Eu acho que vai criar um alto nível de desemprego por um simples motivo. Pode até não ser simples, um bocadinho complexo, mas primeiro, se eu pego o meu CV, por exemplo, as minhas habilidades, o meu trajeto profissional e coloco na inteligência artificial para fazer o meu CV reformulado, deixar tudo mais bonito, mais atraente. Não vamos negar que fica mais bonito, que fica mais atraente, mas o que nós temos que ter em mente é que palavras são espirituais. Todas as palavras que nós transmitimos, quer elas sejam escritas, faladas, queria dizer, elas transmitem uma mensagem. Então, os recrutadores já não vão se conectar com os candidatos, porque é tudo muito robotizado. O que faz eu me conectar com a Bíblia é porque são palavras que foram escritas com sentimentos para eu poder contemplar e perceber a profundeza do que o escritor quer transmitir para mim. Se eu pego um livro qualquer que eu esteja a ler, são palavras espirituais que têm capacidade de me transformar, de me moldar. Então, qual é a capacidade que uma inteligência artificial tem de criar palavras que podem conectar com um ser humano, sendo que essa ferramenta ou esse aplicativo não tem sentimentos, é tudo robotizado. Então, eu creio muito que as pessoas estão com uma síndrome de que estão com muita vantagem, porque eu tenho um aplicativo, vou colocar lá, tudo vai correr bem, mas não haverá conexão entre as pessoas.
E empresas, felizmente ou infelizmente para muitos, são constituídas de pessoas e as pessoas têm sentimentos e as pessoas precisam de sentimentos. É preciso dessa base fundamental para nós podermos nos conectar uns com os outros. E sem conexão não é possível nós termos uma taxa de empregabilidade maior. É um fator que muita gente negligencia, infelizmente. Se formos a prestar atenção, os CVs, para quem já manda o CV e recebeu uma resposta, para quem escreveu com muito amor o seu CV, de sepa, e eu vou escrever o meu nome, o meu e-mail, as minhas habilidades, onde é que eu estudei, onde é que eu trabalhei, e teve resposta e conseguiu ter uma conexão com o recrutador e foi aprovado no processo de seleção, consegue perceber que uau, o meu esforço de facto valeu a pena e tu tens aquele sentimento de recompensa que vem de dentro de ti. Mas isso foi muito mais além do teu esforço, foi porque as tuas palavras que vieram de dentro de ti puderam conectar com uma outra pessoa. Eu não creio muito que isso vai acontecer e para além de outros fatores, porque as pessoas ficam mais preguiçosas, não têm capacidade de ter um raciocínio lógico. Um raciocínio contínuo e lógico. Se tu fores a ver agora, as pessoas não ficam presas numa linha de pensamento durante muito tempo. Elas saem e quando saem perdem aquele fio de pensamento e saem da lógica da coisa. De forma geral, as pessoas já não conseguem organizar por si só as suas tarefas e a sua agenda. Já não têm a capacidade de sentar e dizer, olha, amanhã quando eu chegar no office, tenho que fazer X, Y, Z, tenho que terminar a hora X, tenho que coordenar, falar com pessoas X, Y, Z, sem usar esse aplicativo. Tendo em conta que hoje até pessoas estão a pagar para o aplicativo organizar as suas agendas diárias e não faz sentido. Qual é a funcionalidade do teu cérebro, da tua mente para fazer essa atividade que é muito essencial? É uma atividade, entre aspas, banal. Mas eu uso a aplicação. Sim. Da Lenovo. Eu sei que tu usas. Eu uso o ChatGPT, tá vendo? Tava para começar a usar até o seu íntimo, profundo, até o ponto de eu começar a esquecer da minha mente, tá vendo? Mas quando clicou essa coisa de parece que eu tô a parar de usar aquilo que é minha mente, comecei a desligar dele. O ChatGPT facilita muito. Graças a Deus eu venho de uma época em que tínhamos que sentar na biblioteca e dói sentar na biblioteca. Tu ficares à procura de uma informação num livro e não encontrar. É super chato. Tipo, tu leres um livro de administração, 500 páginas, numa tarde, e perceberes que não encontraste nada. E tens que entrar cá, trabalho amanhã. Mas pegas o ChatGPT, tu escreves e ele filtra para ti as informações todas que tu queres. É nice isso. Mas o que a minha mente clicou? Disse, tá bem, tens toda a informação aqui disponível. Tens que encontrar forma de ser um bom filtrador desta informação. Porque o que vai acontecer é que tu simplesmente só has de ter muita informação. Tu não vais saber qual é que funciona, qual é que é a correta, qual é que é errada. Se tu quiseres só usar e confiar só nesta aplicação. É boa, sim, tem o seu lado bom, muito bom. Mas tem o seu lado mau, sim, muito mau. Porque nós começamos a descartar aquilo que é o nosso maior bem, que é a nossa mente. E é esse alerta que eu acho que todo mundo deveria ficar on nele. Like, até que ponto isto aqui é um condicionador para que minha vida funcione? Não pode ser um condicionador para que a tua vida funcione. Tem que ser simplesmente uma ferramenta que te facilita tu alcançar os teus objetivos sem ter que sofrer tanto quanto era antes. Mas não podes usar aquilo como se fosse o salva-vida da tua... não pode. Estava já aqui a falar sobre essa dependência, né? Até porque o que ele falou também fala. Uau! Veio assim na minha mente que eu creio muito, talvez alguns possam discordar, mas eu tenho essa convicção que a inteligência artificial foi lançada como um teste para criar uma dependência no ser humano. É um processo de escravizar o ser humano de uma forma muito polite. Sem tu sentires que estás a ser escravizado, porque geralmente a forma de escravizar ou de criar dependência da nossa era é apresentar algo muito bom para ti, como se fosse te apresentar todos os benefícios, fosse facilitar a tua vida, e a cada vez mais que tu consomes a tal coisa que é proposta para ti, que é bom demais, fora do normal, chega um momento que te tiram, tu ficas dependente daquele assunto. Eu creio que daqui a alguns anos, não vai tardar muito, não vai chegar 3 anos no máximo, na minha convicção, que a inteligência artificial vai se tornar uma ferramenta de dependência do ser humano, que vai criar uma forma de escravidão mental de todo ser humano e vão tirar essa plataforma, vai deixar de
ser gratuita. Ou se É gratuita. exato. Ou se for gratuita, Mas- vai ser com ferramentas que não fazem mais sentido. Tanto que vais fazer um esforço a mais para pagar para uma atualização melhor, para um AI que pode fazer ainda mais, melhor o teu trabalho e de forma flexível. Aí cria um Melhor flexível. exatamente. Então cria um ciclo de escravidão e de dependência do ser humano da inteligência artificial. Então é muito importante nós, às vezes, nos perguntarmos por que nós fazemos a coisa que estamos a fazer e por que nós usamos o que nós estamos a usar, a ferramenta que nós usamos, porque vamos descobrir que muitas delas não são necessárias se nós fizermos um bocadinho mais de exercício com a nossa mente. Então é isso que eu tenho a falar sobre essa maravilhosa plataforma que eu nunca apoiei desde que eu vi com o meu amado. Eu lhe disse, isso aí vai dar um grande erro, não acredito, não confio. Eu creio que vai fazer as pessoas serem independentes, principalmente a nível espiritual. As pessoas já não vão dedicar tempo de oração para pedir a Deus orientação, para ouvir a voz de Deus, para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com o Espírito Santo, que é algo muito essencial para a jornada de qualquer cristão. Então, onde é que nós vamos colocar a Deus? Onde é que nós vamos colocar o nosso exercício mental e até onde nós seremos dependentes dessa plataforma? Maravilhoso. O que é que vocês acham deste assunto? Qual é a vossa opinião sincera sobre esse assunto? Escrevam aí embaixo aí. Ai. Meu nome é Martins Zé Coça. Meu nome é Sara Coça. Fala bem. Sara Coça. Ai. Até a próxima. Subscrevam aí. Sim, subscrevam e comentem muito o que vocês acham da inteligência artificial e coloquem perguntas para nós debatermos e aprofundarmos cada uma delas.